convido você agora a ouvir uma história e correlacionar na sua vida. De que forma essa história pode trazer um sentido diante de uma reflexão que você esteja vivendo? Imagine você, uma linda manhã de domingo, você abre a porta da sua casa e de repente você encontra um lindo filhotinho de tigre. E ele é tão fofinho, parece um gatinho, mimoso, manhoso, e você olha para ele e acolhe, leva para casa, adota esse filhote. E esse filhote, ele vai se relacionando com você, ficando ali no teu quarto, você vai dando carinho. De repente ele faz um miado estranho. Você percebe que deva ser fome e a partir daí pega um pedacinho de hambúrguer e entrega para o seu lindo tigrezinho. E esse tigrezinho, com o tempo, vai entendendo que todas as vezes que ele sente fome, é só ele trazer um miado mais agudo que ele vai ser alimentado. E nessa sequência toda, você vai alimentando cada vez mais o seu tigrezinho. E chega uma hora que você percebe que você precisa não só dar 1, 2, 3 hambúrguer para ele. Você precisa de uma costela e de muito mais coisas. E tudo isso significa o quê? Você está alimentando o seu tigrezinho. E esse tigrezinho, olhando para essa metáfora da nossa vida, está relacionado aos nossos pensamentos. Quanto mais alimento o meu pensamento, maior ele fica. Mais forte, mais força ele ganha perante a minha vida. E quanto mais alimento esse pensamento de forma funcional, melhor ele fica também. Mas da mesma forma, quando eu alimento esse pensamento de forma desfuncional, ele cresce também. E ainda dentro da metáfora, imaginando que esse tigre vai crescendo e vamos alimentando o nosso tigre interno, que está aqui de uma forma, em uma metáfora tão fofinha, que já está crescendo, chega um dia que você deita ao lado do seu tigre e ele já está quase do seu tamanho. E aí ele dá um miado de fome. E qual é o medo que vem na mente? Pode ser que ele me coma. O que acontece? Esse tigrezinho que era tão inocente e fofinho, que comia um hambúrguer, começa a se alimentar cada vez mais. E esse alimento, ele vem nessa metáfora como o alimento dos nossos pensamentos. E eu convido você a olhar para essa metáfora e parar para pensar quais são os pensamentos que eu tenho alimentado. E aqui, é claro, um olhar para os pensamentos desfuncionais. Quais os pensamentos você tem relacionado à clínica que te limita? Pode ser um pensamento, tenho medo de começar, que gera uma emoção, que traz um pensamento, pode ser que eu não tenha paciente, pode ser que ninguém me procure, e aí eu quero que você pare para olhar relacionado à prática clínica. Quais os pensamentos disfuncionais você está alimentando relacionado à sua prática clínica? Ou pode ser qualquer uma outra área, seja casamento, seja relacionamento entre amigos, seja também algo profissional, uma crença que ativa aí de uma incapacidade, olhando aqui no desvalor, no desamor e no desamparo. O que você tem alimentado? Esse seu tigrezinho interno, e que está crescendo. E até avaliando, esse meu tigre, ele está pequenininho, né? Me formei recentemente, então ainda estou com medo de ir para a clínica. Não, esse meu tigre já está grande, porque de certa forma já estou formado há algum tempo e tenho essas limitações. Mas muito mais importante do que entender essa metáfora, que os nossos pensamentos são alimentados por nós mesmos, eu quero que você pare para escrever quais são os pensamentos que você está alimentando e os comportamentos, consequentemente, relacionados a esse pensamento. A gente sabe que dentro do modelo cognitivo, nós não conseguimos impedir que esse pensamento surja, mas nós podemos ouvi-lo, atendê-lo, entender e, a partir daí, pensar em uma alternativa, em um pensamento mais funcional, que traga para a gente aí um comportamento funcional também. Então, mas eu não esqueci. E aí, quando não aplicar uma metáfora? No primeiro momento, eu te convido a pensar sobre metáforas, ler algumas metáforas, conversar com familiares, pessoas que você tem intimidade, contar metáforas, né? É muito parecido com a questão de contar piadas, né? Existem pessoas que contam piada de um jeitinho tão especial que mesmo a piada não sendo engraçada, a outra pessoa vai achar graça.
Existem outras que contam uma piada muito engraçada, mas de uma forma tão séria que a outra pessoa não consegue entender que é uma piada e não acha graça. Então, no primeiro momento, treine. Se você fala, Ana, eu quero trabalhar com metáforas, mas eu não tenho um jeitinho para trabalhar, tudo é habilidade. Se esse é o seu desejo, comece a treinar. E de que forma? Leia metáforas, repita metáforas em voz alta, compartilhe algumas metáforas com alguém que seja próximo a você. Comece dessa forma. Dificilmente você vai chegar sem ter um preparo, por estar inseguro, e compartilhar uma metáfora de uma forma mais leve. É claro que eu sempre tenho também esse ditado, que você precisa iniciar com medo. Mas tenha clareza de que você já tentou, e que esse medo não é porque você não sabe, aquele medo natural e normal de tudo que é novo, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez. Então, a minha orientação, não aplique a metáfora se você ainda não está habituado, não treinou, não estudou, não leu, não aplicou em algumas pessoas, né, à sua volta. Esse seria um dos primeiros pontos. Outro é se é um paciente com perfil muito racional e que você ainda não criou um vínculo com ele, não convém trazer uma metáfora ali na clínica. Eu compartilho hoje metáforas tanto com pacientes que sejam mais emocionais quanto racionais. Só que os racionais eu só compartilho depois que eu construo um vínculo com ele. Porque por mais que às vezes para ele possa não fazer sentido pensar em metáforas, por existir um vínculo terapêutico, ele me escuta, ele correlaciona, ele reflete. Então, nunca faça, ou melhor, nunca, é muito forte essa palavra, né? Nunca, nunca, mas evite fazer, nesse momento, uma metáfora com a pessoa racional sem ter formulado um vínculo com ela ainda. Esses são alguns cuidados que eu considero importantes. De forma geral, se você traz um olhar para a metáfora genuíno, porque nem sempre o que eu acredito que vai fazer sentido para o paciente na reflexão é o que vai acontecer. Genuíno seria eu compartilhar a metáfora, deixar com que ele analise o que faz sentido para a vida dele. E a partir daí, de forma genuína, buscar entender. Eu já repeti, vou falar sempre, gosto muito de trazer essa fala para o meu paciente. Contei essa história. E aí não tem certo nem errado. O que passou na sua cabeça? E quando eu faço isso, eu permito que a pessoa traga o que ela pensa. Não o que ela gostaria que eu pensasse ou respondesse o que ela gostaria que vá me agradar. E sim, eu dou importância, que o que ela pensa realmente faz sentido e eu estou aqui para ouvir. Bom, compartilhei com você um pouquinho de que forma eu trago a metáfora. Essa metáfora do leão eu gosto muito, porque dentro do processo de psicoeducação, do modelo cognitivo, entendendo os pensamentos, a gente começa a entender de que forma alimentamos aí os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles são alimentados. Eu gosto de dizer também que uma mente que pensa em resolução de conflitos, em olhar além, em crescimento, ela não está ao mesmo tempo pensando em algo negativo. Ela está buscando crescer. Porém, uma mente que está sempre ali em um olhar negativo, ela não está tendo espaço para pensar em algo que possa ser contribuição para a vida dela. E quando eu trago isso, com esse olhar de metáfora também, eu convido você a convidar o seu paciente, primeiro a aplicar na sua vida e a convidar o seu paciente a observar quais pensamentos eu tenho alimentado. E alimentando esses pensamentos, o que isso tem sido contribuição na minha vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo com esse olhar de reflexão. Não esqueça, faça aí o RPD, identifique quais são os seus pensamentos, o que você tem oferecido e alimentado para o seu tigrezinho interno, e que esses pensamentos possam ser cada vez mais uma base, uma análise de evidências, buscando o polo saudável e funcional. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Filhotinho de tigre está lá, todo enroladinho. Enroladinho? Enroladinho.